você entrou enquanto nós estávamos orando, muito boa noite para você e seja muito bem-vindo ao nosso estúdio do Afinal. Ficou melhor. A luz ficou melhor dessa maneira. Tava muito... mas estava muito estridente, eu acho. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Afinal e hoje nós vamos falar sobre a visão. Interessante é que como que a maneira como a gente vê as coisas interfere em tudo. A Bíblia, ela tem 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam as mesmas coisas. Vocês já perceberam isso? Eles contam os mesmos eventos. Diferentes. Exatamente. Por que será que Deus pediu que cada um colocasse o que viu? Porque cada um viu uma coisa. Então, quando nós vamos fazer assim um estudo da Bíblia, é muito mais fácil a gente entender o cenário lendo as 4 visões do que se fosse uma só. E hoje nós vamos conversar com você. O que você está vendo? Eu gostaria que você respondesse. Então já comece a responder aí. Eduardo, você vai me ajudar aqui agora. O que você está vendo no mês de abril? No mês de abril, abril, o que você está vendo em relação a essa pandemia? O que você está vendo? O que seus olhos conseguem ver em relação a tudo isso? Olha, eu vou olhar sempre do lado otimista, né? Eu consigo ver que os irmãos, falando da igreja, né? Ao que me parece, estão mais unidos como pessoas entre si. A Serhelp é uma amostra disso, não é? Tanto os irmãos do Planalto, do São Judas, João 23, Pós de Caldas e a Central. O mundo em si pensa em uma união maior, um pelo outro, porque o ser humano normal percebe que não é nada, como a pastora fala, muito pó, não é? Então vejo isso, claro, muitos conflitos acontecem, infelizmente o Brasil vive conflito político em cima de uma pandemia. Historicamente, nós políticos querem tirar vantagem em cima das desgraças, não é? Os noticiários, mas eu acho que por outro lado, em que pesa o noticiário, dá uma verdade relativa. As pessoas conseguem tirar sim sua própria conclusão, tá fazendo as pessoas pensarem no futuro. Eu acho que também voltar um pouco para a família. Voltar um pouco para a família, um pouco para dentro de si, né? Planejamento, que o brasileiro não tem a cultura de planejamento falando em Brasil, então é um povo que sofre um pouco mais. Claro que o brasileiro também não tem condições de ter uma poupança, não é? Bem falando, o nosso país é um país que dá a oportunidade do brasileiro vender o almoço para comprar a janta, né? Vamos dizer. É tudo muito segurado ali, né? Muito segurado. Mas eu acho que vai mudar muito a mentalidade das pessoas nesse sentido. Principalmente na questão de planejamento. Trato do dinheiro, né? Do dinheiro. Trato do dinheiro, né? Com certeza. Ninguém vai virar mamão aqui, não. Vai virar Pelo amor de Deus, avareza demais. Não é avareza, jamais. Mamão não faz parte da gente. Mas eu acho que o ser humano se abriu. Você percebeu que o ser humano meio que se abriu? Tava tudo muito... Embora a gente tá hoje... Mecânico, né? Totalmente virtual, porque a gente não consegue conversar com as pessoas, aconteceu um processo reverso. Porque antes a gente tinha a oportunidade de sentar, de almoçar, de jantar, de ver, de ir na igreja, e a gente só queria ficar virtual. Hoje a gente percebeu quanto faz falta esse contato humano. Eu acho que foi um efeito reverso mesmo, né? O ser humano volta a pensar sobre muitas coisas. Eu vou falar uma coisa o mundo estava muito descrente, é verdade. O mundo estava completamente descrente, muito refém do dinheiro, do poder, muito confiante de si mesmo, né? O ser humano meio que voltou àquela época da antropologia, o homem é o centro de todas as coisas e eu acho que esse choque, embora esteja sendo um horror passar por ele tem sido uma benção.
Eu acho que a gente tem que ter o lado bom de tudo, né? É meio loucura falar isso, porque pessoas estão morrendo, países estão quebrando, e você vai falar assim, pastor, só tá falando que vai ser uma bênção, isso tá sendo uma bênção. Então, se a gente vê tudo isso, é um horror, o cenário é um filme de terror. Até, com certeza, vai sair o filme Covid-19, tá? Isso aí você pode, filme, livro, documentário, série, deve ter tudo. Não quis nem colocar pra ver. Ai, Deus me livre. Já tá bom de bom tamanho. Deus me livre e guarde. De informação. Mas, assim, é um filme de terror. Só que a visão nossa precisa ampliar, a nossa visão precisa ser modificada. E quantas vezes na Bíblia, né? Muitas pessoas estavam desfiadas, estão voltando para Deus, isso é verdade, sim, né? Eu vejo que os valores estão mudando para melhor, Deus está voltando para o centro da vida das pessoas, exatamente. Muita coisa está sendo mexida, né? Muita coisa. E na Bíblia, né, amor, quantas vezes a gente vê um caos e Deus criando uma coisa linda no meio do caos, né? Guerras, situações terríveis que faziam o povo voltar para o eixo, fazia o povo pensar do jeito que tinha que pensar. E eu acredito que nós estamos vivendo essa fase. A Lilian está dizendo assim, financeiramente, espiritualmente, o povo começa a ver com mais clareza um futuro mais planejado, com mais responsabilidade. Eu acredito que sim, aquele capitalismo muito exacerbado, né? A gente estava vivendo, a maioria dos seres humanos estavam vivendo assim... Eu tenho que ter, comprar, né? E de repente hoje, eu não sei se vocês já tiveram essa reflexão aí, mulherada. Hoje eu tava se arrumando algumas coisas em casa e disse assim, gente, olha pra você ver. Eu tô usando acho que 3, 4 roupas, tipo de peça de roupa em casa, lavo, uso de novo, meus sapatos estão tudo guardado. A gente começa a perceber que as coisas não têm tanto valor como a gente costumava colocar. A aparência, ela perdeu completamente o seu lugar, o seu espaço, né? Essa questão de aparência e tudo mais, perdeu o seu espaço. E isso é muito importante, acredito que era necessário. Várias vezes eu dizia assim pro meu esposo, pro Eduardo, gente, para o mundo que eu quero descer, o mundo tá louco. Tá muito louco, né? E ele tá muito louco, ele não vai deixar de estar tão louco, né? Mas com certeza coisas positivas estão vindo aí, né? O Eduardo estava falando aí, conta pro pessoal que até a água de Veneza tá ficando mais clara. Tem alguns estudos aí que a poluição tá diminuindo e tudo mais, né? Não era bem dessa forma que a gente queria resolver o problema de poluição. Claro que é muito importante que seja resolvido, mas não era por aí. Mas só atravessando um pouco o tema, né? Acho que cabe a gente falar. Eu estava vendo uma live hoje do Michael, um jogador de futebol, que faz parte da nossa igreja lá no Porto. Não vi o pessoal ainda hoje aí. Já está bem tarde. Já está bem tarde lá. E ele está falando sobre superação. E é realmente um momento de superação, né? Com certeza. É um momento que você está encolhido, mas pensa que você é igual uma mola. Você vai... Sim. Você vai romper. Com certeza. O ser humano foi criado para isso. A gente foi criado para se adequar a muitas formas e sair do outro lado, né? E a gente precisa nunca se ver derrotado. Nunca se ver derrotado. Uma pessoa que tem uma visão derrotada, ela fica paralisada. E é sobre isso que a gente vai conversar com você hoje, olhando textos bíblicos, falando sobre exemplos bíblicos. Quem se lembra quando Deus levanta Moisés e fala assim, tá na hora de espiar a terra prometida? Interessante, né? Essa questão do espiar. Deus tem propósitos em tudo que ele faz, né? E seria muita ignorância nossa a gente pensar que Deus não sabia de nada. Deus sabe de tudo, né? Deus sempre soube de tudo. E há um propósito e um caminho para nós traçado. Nós falamos sobre isso no culto de ontem, né? Então, se você não acessou o culto de ontem, nessa plataforma tem, e no Rema Minas também está lá. Sim. E pense comigo, por que será que Deus tinha que mandar o povo espiar a terra? Ele poderia simplesmente falar, não, ó, vocês vão lá, vocês vão guerrear e vai dar tudo certo.
Você não precisa espiar. Deus é um estrategista tão grande. Deus é um estrategista, o melhor que existe, né? Porque ele é Deus, né, minha gente? Que ele não estava com medo do que o povo ia ver. Mas ele precisava mostrar para as próprias pessoas que eles estavam andando no deserto e a culpa não era de Deus, era deles mesmos. Muitas vezes a gente está no meio da pandemia, está no meio de alguns problemas. Vamos citar aqui várias coisas: problemas no casamento, problemas familiares, problemas financeiros, problemas emocionais e de tudo, né? De relacionamento, amizade e tal. E a gente fica sempre olhando para Deus e dizendo assim: ai Deus, por que o Senhor não fez isso? Ai, por que o Senhor não impediu isso? Por que o Senhor não liberou isso? Como se fosse Deus que fosse a causa da não liberação da nossa vida. Eu tava meditando um pouquinho pra gente conversar hoje. O Senhor falou assim pra mim: eu tive que mostrar pro povo que não era eu que não queria que eles entrassem na Terra Prometida. Era eles que não estavam preparados. Não estavam preparados para entrar. Então, situações como o Covid-19... Enquanto eles espiavam a Terra, para quê? Era para eles gerarem a entrada deles na Terra A entrada Prometida? é para eles terem, assim, tocar a realidade. Sabe aquele negócio de você tocar? Enquanto você... Vamos lá. Hoje eu e meu marido fizemos um planejamento financeiro. Sim. Não foi? Sim. Fizemos um planejamento financeiro de como vai ser a nossa vida nos próximos meses, como que a gente vai lidar. E aí, o que a gente estava fazendo? Tocando a realidade. E lidando com ela. Porque a maioria dos cristãos, amor, pasme você. Vamos fingir que você não sabe, tá? A maioria dos cristãos fica só orando, tipo assim, vai acontecer um milagre e eu não sei nem qual que é a realidade. Vai acontecer. Mas eu não sei qual que é a realidade. Entendeu? E eu preciso saber a realidade. Então tinha muita gente que tava naquela galerona do deserto, bravo, reclamando que Deus ainda não tinha botado eles na Terra Prometida. Ah, já tô cansado de andar. Então vamos lá, tô cansado de ficar na quarentena. Eu ia falar quaresma. Misericórdia. Eu tô cansado de ficar na quarentena. Eu não aguento mais ficar trancada dentro de casa. Eu não aguento mais nem me olhar no espelho. Eu não aguento mais isso. Isso, o que lá, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Então, Deus pegou aquele povo que tava reclamando e falando: ai, eu tô andando no deserto, no deserto. Deus falou assim: não tem problema. Você tá achando que a culpa é minha? Você tá achando que a culpa é minha, que você ainda tá trancado dentro de casa? Olha lá, olha o recado de Deus para nós, para nós outros. Tá achando que a culpa é de Deus, que a gente ainda tá nessa quarentena? Veja a realidade. E aí ele falou o quê? Moisés, chama dos príncipes deles, porque tinha muitas tribos. Então tinha sempre o cabeça das tribos para pôr ordem na casa, porque coitado de Moisés já era velho. Ficar dando bronca no povo, morria de dar bronca no povo. Então tinha os príncipes ali que cuidavam das tribos e os chefes iam subindo. Quem deu ajuda para ele foi o sogro dele que falou para ele fazer isso, Moisés. E ele falou: chama os príncipes e chama os chefes. Vocês se lembram quem eram os chefes? Josué e Caleb. E eles vão espiar a terra. E aí, o que aconteceu? Ficou todo mundo escondido no deserto. E eles foram espiar a terra por 7 ou 10 dias. Uma vez foi 7, outra foi 10. Vamos colocar entre 7 e 10 dias. E o povo esperando. Chegaram lá, se esconderam, pegaram um fruto gigante. Falou: gente, essa terra é boa, mas tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali, né? E aí o povo tava naquela coisa, assim, que o povo tava esperando o quê? Que eles chegassem e falassem assim: gente, uma moleza. Já era pra gente ter entrado aqui, ó, um tempão. Muito fácil. Só que eles chegaram, cheio de dificuldades. falaram: ó, gente, o negócio é o seguinte, é igualzinho Deus prometeu. Terra boa, mana, leite e mel, olha os cachos de uva que tem lá. Uma maravilha, mas já tira o cavalinho da chuva. Não é pra nós, não. Deus queria dar a terra, mas faltou o passo de fé, né? Ele falou assim: ó, não é pra nós. Ó, os gigantes moram lá. Nós não temos condição de vencê-los. Pode esquecer, nós vamos morrer.
Eles deixaram assim, nós vamos morrer. Só que daí tinha duas pessoas no meio desses príncipes, que era Josué e Caleb. Caleb era o chefe do exército, que na verdade o exército era um exército meio... Não era um exército, eram homens que tinham vontade de guerrear, mas que não sabiam. Nem sabia guerrear, né? Não sabia fazer nada de guerra, mas estava lá. E Josué e Caleb disseram, não, gente. O Senhor nos deu essa terra por herança. Olha a diferença de visão. A terra prometida, né? Essa terra é nossa. Entremos e a possuemos. Ou seja, eu não sei como que... Pode falar, pode... Que às vezes eu mudo os verbos. Pode. Entremos e vamos possuí-la. Pronto, ficou certo agora. E aí, o povo falou, não, nós vamos morrer. Faltou o passo de fé do povo. Gente, tá igual a Globo e a igreja. A igreja fala, vai com fé. A Globo fala, tá todo mundo morrendo. Vai com fé, a Globo, tá todo mundo morrendo, né? Não é verdade? Claro, e falar em morte, claro, tem gente morrendo. E claro, cada morte é lamentável. É lamentável, mas... só que nós não vamos ficar esperando a morte chegar e acabar com a gente. Não é verdade? Porque tem gente hoje esperando a morte chegar pra ele. Já desistiu de tudo, da vida, da família, do trabalho, dos sonhos. Muita coisa. Exatamente. Então, assim, a maioria disseram, já era, pode largar a mão. A terra que Deus falou é maravilhosa, só que não é para nós. E às vezes a gente está na mesma situação em que a gente pensa assim, meu Deus, vai sair dessa pandemia, mas assim, Deus vai abençoar fulano. Eu não, porque eu não tenho condições. Eu não tenho condições de sair dessa, eu não tenho condições, não é assim? É sempre o outro que vai conseguir, não eu que vou conseguir. E Josué e Caleb, eles tomaram essa decisão. Se Deus disse que é nossa, é nossa. Eu não sei como que Deus vai fazer com que a gente vença. Mas se Ele falou que a gente vai vencer, a gente vai vencer. Agora, a proporção aqui é assim, um tanto que não crê e um tantinho que crê. Um tantão que não crê, um tantinho que crê. A visão é algo tão pesada no trono de Deus que enquanto estava acontecendo toda essa situação, Moisés ajoelhou no chão. Moisés ficou quietinho, porque ele se viu no meio de um impasse. Uma visão envenenada envenenou todo o povo. Quantas pessoas eram? Milhares de pessoas. Não se deixe ser envenenado pela visão das pessoas. Porque ali o povo ficou envenenado. Foram milhares de pessoas envenenadas por aquela palavra. E Moisés então começou a orar ao Senhor. Ele começou a orar. Eu acredito que Moisés ele pensou, meu Pai do céu, e agora o que eu vou fazer? Porque nós chegamos num ponto em que nós precisamos entrar na terra. E agora, o que eu vou fazer? Moisés foi muito sábio. Gente, quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que ter essas atitudes de Moisés. Orar. Não é verdade? A gente tem que orar e dizer, Senhor, e agora, como eu vou resolver essa situação? Né? O interessante é que Moisés se levanta e teve que ter muita coragem. Muita coragem. Porque tem duas coisas que Deus odeia. E a Bíblia fala odeia. Gente, ódio é uma palavra tão forte, né? Reclamação e idolatria. Agora eu lanço uma pergunta para você. Não acreditar na palavra de Deus e retroceder é considerado uma reclamação? Eu acho que é, inclusive, falta de fé. Sim. Se Deus está falando vá, rompe, e você não acredita no que Deus, eu acho que é, inclusive, muito pior que reclamação. É uma blasfêmia. E aquele povo de Deus, né? Que Deus tirou do Egito. E dizem, eu não sei, a pastora que é teóloga, que chegou a ser 30% da população do Egito, sim, né? Sim. Ou seja, muita coisa. Sim, porque não eram só judeus, né? Não, 30%. Veio muitos escravos juntos. E o povo reclamava. Sempre que eu leio essa passagem na Bíblia, eu falo, meu Deus do céu, mas Moisés era realmente... Nossa, ele era um santo homem de Deus. Paciente, porque em que pese, né, ele ter agredido a pedra, mas acho que ele chegou no limite dele como ser humano. Sim, sim. Mas ele era paciente, que ou o povo que reclamava. O povo reclamava
toda hora que tinha um pequeno empecilho no meio do caminho, o povo reclamava. Ai, agora não deu água. Ai, agora não deu, eu vou desistir. Ai, toda hora o povo queria voltar para o Egito. Toda hora o povo queria voltar a ser escravo. Mas caiu maná do céu, mas isso não é suficiente. Então, os corvos traziam carne, mas não é o suficiente. As roupas não desgastavam, mas não era o suficiente. A gente tá, às vezes, desse jeito. O mar abriu, mas abre todo dia. Então, a gente não vê o que Deus está fazendo por nós agora. Como, por exemplo, eu tenho certeza que Deus está te provendo de todas as coisas. E muitas vezes você está aí reclamando do que antes era. Até gravei um stories hoje à tarde. Não seja como Ló, que olhou para trás. Nós não podemos ficar olhando para trás e ver esperança no passado. A nossa esperança tem que estar no futuro. E é muito interessante esse comentário que o Eduardo fez, porque já faz muito parte dessa live. Toda hora o povo reclamava, toda hora o povo queria voltar a ser escravo. Toda hora era muito melhor quando a gente era escravo. Você vê, Deus está querendo colocar a gente numa outra posição depois dessa pandemia, e a falta de visão faz com que a gente olhe e fale, ai, por que, poxa vida, estragou minha vida inteirinha, e Deus está falando assim, meu Deus do céu, é a hora de eu alavancar a tua vida, é a hora de você... E você tá lá, ai, porque eu não mereço passar por isso. Gente, existem situações que são mudanças impostas. O que são mudanças impostas? Você muda, não tem como. Ou seja, a gente está passando por isso e a gente não teve como escolher. Ninguém mandou uma carta. Se você gostaria de passar pelo Covid-19, clique 1. Você não gostaria de passar pelo Covid-19? Clique 2. A gente ia apertar o 2 assim, né? Pá. Só que ninguém mandou. Simplesmente a gente está parado em frente à terra prometida e Deus está falando assim, espia. E a gente está olhando e falando assim, olha, então eu até entendo que coisas boas vão acontecer, mas assim, proporcionalmente, a minha visão está vendo que o mundo está degringolando, né? E eu não sei o que será de mim. E Deus olha e fala, gente, cadê minha palavra? Agora é a hora da gente acreditar na palavra de Deus. Agora é a hora da gente acreditar nas promessas de Deus. Agora é a hora da gente ser crente, gente. Agora é a hora de você provar para você mesmo se você é cristão ou se você é frequentador de igreja. Porque você vai romper. Claro tá passando que vai. por um momento ruim, mas você vai romper no momento certo. Com certeza. Gente, Moisés É ajoelhado... a única certeza que nós temos. Com certeza. Moisés ajoelhado começou a orar. E qual foi a resposta que Deus deu para Moisés? Vai fazer o seguinte. Todas as pessoas que reclamarem não creram para cá. Foi galerona. Todas as pessoas que creram para cá. Nós estamos nos separando aqui agora. Deus está amaldiçoando vocês. Vocês não vão entrar na terra prometida. Então entenda uma coisa, sua visão, sabe aquela coisinha, aquele comentáriozinho besta que você fica falando toda hora na tua casa, tá pesando no trono de Deus. Aquelas atitudes irritadíssimas, ai, não tem mais, e joga o prato e não sei o quê, ai, e reclama, ai, porque teve que baixar meu salário, reclama, ai, porque suspendeu o meu contrato de trabalho, reclama. Não reclame, não, Jesus dói, fica bravo com eles. Fala pra eles não reclamar. Não reclamem. Não reclame. Exclamação. Não reclame de nada. Vai orar. Vai engrandecer o nome de Jesus. Vai dizer assim, se o Senhor passou pelo trono de Deus, minha gente. Passou. Se passou é porque tem solução. Deus nunca deixou ninguém sem solução. Agora, eu preciso estar na visão certa. Sabe o que aconteceu? Deus fez o povo andar pelo deserto. Enquanto aquela galera tudo não tinha morrido. Não entraram na terra. Não entraram na terra prometida. Inclusive Moisés não entrou. Moisés não entrou porque Deus já tinha falado lá atrás que ele não ia entrar. Por que Moisés não entrou? Porque ele é justo. Ele é justo porque ele falou, você feriu a rocha. E eu falei pra você, não ferir a rocha. Por quê? A rocha é Jesus, não podia ser ferido 2 vezes, só uma. Olha como que Deus ele é ligado com as coisas dele. Gente, Moisés não entrou, mas
Josué deu uma ordem quando foi entrar, porque quem entrou foi Josué. Você vê como que Deus honra quem entrou? Josué e Caleb entraram. As pessoas que têm a visão de Deus vão vencer. As pessoas que têm a visão de Deus vão vencer, elas vão entrar na terra prometida. As pessoas que não têm a visão de Deus vão ficar para trás. Então, nesse tempo de quarentena, né, amor? Vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, vamos falar coisas abençoadas, vamos declarar cânticos abençoados de vitória, vamos pregar o evangelho para as pessoas. Quantas pessoas você conhece que precisam ouvir sobre Jesus? Se você, graças a Deus, está conseguindo sair, trabalhar na sua empresa, vai pregar o evangelho, igual ontem nós falamos. Fala, olha, gente, eu tô aqui, eu carrego uma esperança tão grande que vai mudar a história da vida de todo mundo que está trabalhando aqui. Eu tenho uma boa notícia para contar para vocês. Tem um barco, que é o barco de Jesus, que se todo mundo entrar, vai chegar do outro lado. Tá na hora da gente ser o que nós precisamos ser, um Josué e um Caleb. Olhar para o Senhor e dizer o seguinte: eu acredito. Agora, se eu vou ter que enfrentar gigantes, sei lá como é que eu vou enfrentar esse gigante aí, isso aí é pro Senhor. Os gigantes, quem cuida, quem defende, quem destrói, é Deus. E eles falavam assim: ai, nós somos como gafanhotos diante deles. Eles nos viam como gafanhotos. Mas se eles tivessem visto eles não tinham matado eles? Ou como diz a pastora, né, em uma outra passagem, quem acredita mesmo que Davi pegou uma pedrinha com aquela arminha lá, não sei a como funda, é que chama, né? Antigamente chamava funda, mas é o estilingue, né? É, o estilingue era um negócio que rodava e saía a pedra. Alguém acredita mesmo que Davi teve a habilidade ultra poderosa de matar um gigante que era totalmente coberto por uma armadura violenta? Salvo engano, era de cobre essa armadura, sim, se eu não me engano. Sim. Eu acho que era um dos mais fortes, né? Metais daquela época. Era do latão. Agora, é latão ou cobre? Latão, acho que era do latão. Enfim, e acertou bem na testa aqui. No frontal. No frontal e o gigante, ó. E a gente sabe, né, quem estuda aí a neurologia, que tem uma parte aqui no nosso frontal que, se ela for agredida, leva a óbito. Mas Deus sabia, né? Pôs aquela pedra com uma força surreal. A pedra conseguiu fazer até curva a pedra e pá! Saiu em velocidade Mach 1, né? Deu na testa. A pedra virou uma bomba atômica. Davi só precisou ter a visão. Se Deus é o general desse exército, basta que um soldado se coloque no nome dele e vai vencer esse Golias. Entenda que não somos nós que vencemos os gigantes. Os gigantes que estão ao nosso redor, não somos nós que vamos vencê-los. Quem vai vencer esses gigantes, gigantes financeiros, gigantes familiares, gigantes de situações de toda e qualquer nome que possa ter. O gigante aqui em sentido figurado do que nós passamos hoje. Do que nós estamos passando, né? Igual tem aquele provérbio, cada um mata o leão por dia, sim, né? Então, assim, são gigantes que não somos nós que vamos vencer. O Senhor só está chamando pessoas que consigam ter a visão da vitória. Você e eu precisamos ter a visão da vitória. Nos ver vencendo. José disse assim: vocês vão carregar os meus ossos e vão me colocar lá dentro. E se não fizer, eu amaldiçoo vocês. E eles levaram os ossos de José. Então entenda, gente, é muito importante a gente ter a visão correta. Tem uma alegoria que eu gostaria de contar para vocês. Um vozinho cuidava da sua neta. E a casa dele era uma casa simples. Esse vozinho, quando criando sua neta, ainda quando muito pequena, fez um jardim de muitas flores lindas. Fez um jardim e ensinou essa neta todos os dias a plantar, regar, cuidar, podar. Ia fazer todo o processo de cuidado. E aconteceu durante muitos anos depois, esse avô já tinha até falecido, que essa neta estava chorando olhando por uma das janelas da casa. E chorando, ela só via folhas secas, só via árvores secas por conta da época do ano, com certeza um outono aí. E ela chorava. Até que teve um dia que ela se lembrou que ela
Se ela olhasse para outra janela, ela veria as flores. Então ela pegou e saiu da janela que ela estava vendo e foi para outra janela. E quando ela foi para outra janela, como era uma época de coisas secas, ela viu aquela plantação toda seca e ela se lembrou que na próxima época começaria uma fase diferente de brotar. E ela lembrou daquele trabalho, daquele cuidado que Deus, vamos dizer assim, o seu avô, lhe ensinou sobre as flores. E essa alegoria, quando os estudiosos usam ela, eles dizem o seguinte: às vezes nós estamos olhando pela janela errada. Nós estamos vendo as situações, quando nós deveríamos olhar pela janela da escola de Deus. Aí eu já estou trazendo o espiritual do Senhor aqui. Deus nos ensinando que até o que um dia estava morto pode reviver. Até o que hoje foi colocado um ponto final na nossa vida, Deus pode trazer a vida de novo. Eu estava super animada lá em casa essa semana, porque no ano passado, quando a gente estava comemorando os 11 anos do meu ministério aqui, eu ganhei uma orquídea muito bonita. E essa semana elas voltaram a abrir, né, amor? Eu fiquei, ai, vai abrir uma hoje. Aí depois amanhã, ai, vai abrir outra. Depois eu vou mandar uma foto pra vocês no meu stories, tá? Depois vocês dão uma olhada lá. E vai abrir outra. E eu tava pensando assim, meu Deus, parecia que nem ia dar mais. Quase que eu desisti daquele vasinho. Abriu tudo, né? Quase que a gente desistiu daquele vasinho, porque eu não sou muito boa pra cuidar de flor, né? Mas assim, quase que eu desisti. Eu falei, acho que não vai dar mais nada. De repente, quando eu olhei, já tava aqueles brotinhos. Entenda uma coisa, a visão, o cuidado, tá na hora da gente cuidar, na hora da gente regar. E mesmo que pareça uma estação Covid-19, um outono, um inverno na nossa vida, difícil, frio, se a gente souber cuidar, a primavera de Deus chega. Há até uma promessa do Senhor na palavra de Deus em Isaías dizendo assim, a primavera está chegando, é tempo de reverdecer. Entenda, não permita que Deus faça com que você fique incansavelmente andando no deserto por conta da visão errada. Por conta da falta de fé, tá vendo aqui o comentário do pessoal, por conta das situações difíceis. Eu fico com outro telefone. Então, assim, pega a tua visão e coloca na janela certa. Não é isso, amor? Pega a tua visão e estabelece a coisa certa. Vai reverdecer. Vamos reverdecer. Né? Aqui está escrito aqui o Carlos, que é o doutor, que eu até falei para vocês verem aí o stories dele. Olhe a situação, mas veja o milagre, exatamente. Assim como aquela menina estava vendo aquelas flores sequinhas, ela estava se lembrando que elas poderiam voltar à vida. Então nós não podemos ser aquele grupo de pessoas que vão sempre dizer, é difícil demais, eu não vou conseguir, está além das minhas forças, porque a palavra de Deus diz que não, a palavra de Deus diz que vai vencer. E se Deus falou que vai vencer e pronto, acabou. E a gente precisa reverdecer a nossa fé, né? A nossa visão precisa ser mudada, ampliada, melhorada. E essa nossa visão, ela precisa de uma escola. Sabia que tudo que a gente pensa estrutura toda a nossa vida, né? Os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são muito influenciados pelo que a gente ouve. Uhum. Tanto que a fé vem pelo ouvir uma palavra de Deus, né? Não é igual o mineiro, ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Os nossos pensamentos têm muito a ver com o que a gente ouve. Então, filtra. Nossa, filtra o que você está ouvindo, gente. Nossa, Deus, é verdade? Filtra tudo que você está ouvindo. E começa a filtrar o que você vai falar. E olha, eu acho que isso não é só nesse momento de crise, não. Não, é para sempre. Antes da crise reclamavam, tinham tudo, mas reclamavam, né? Olha, você pode não amar tudo aquilo que você quer. Mas ame tudo aquilo que você tem. O que você tem, ó. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Como diria o bispo, todas as suas promessas, ó, estão aqui. Estão aí. As respostas estão aqui. Todas as respostas estão aqui. Então ame tudo que você tem.
Ame tudo que você tem. E trate, né? Isso é tudo, isso é amor. muito. Isso é muito. Eu até gostei de um comentário, não sei quem postou lá no Facebook, o pessoal falando assim, o Netflix abriu, a Amazon abriu. E aí teve uma pessoa da igreja que postou assim, os 66 livros da Bíblia estão de graça abertos para todos aqueles que desejarem lê-lo. E pegando esse gancho, só mais um recado, né? Eu falei do bispo. Acho que não sei se todo mundo que está vendo a live conheceu o bispo, eu acredito que não, porque muita gente fora do Ministério Rema está assistindo essa live. Glória a Deus. E quem quiser saber um pouquinho mais da vida do bispo, você pode acessar o site, que é www.joaobatistadecarvalho.com.br, tudo junto. A Débora vai colocar aí para vocês o link para acessarem o site. Acessem o site do bispo, você vai conhecer um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui, sobre um pouco da história dele e o livro dele, que é muito importante. Que você lê. Para este momento. A ED do livro, infelizmente, tivemos que parar Logo ED. que nós retornarmos ao funcionamento da igreja, a nossa EBT retorna, eu vou dar uma dica para você. Se você quiser ter 100%, 1000% do entendimento, não só aqui, mas de vida, aproveita esse tempo de quarentena e leia o livro. Leia o livro. Você vai ter ele digital. Pastora, eu não gosto, mas leia digital. Por hora. Porque daqui a pouco a gente já vai começar a imprimir. Aí você vai poder ler mais e mais vezes. Esse livro, ele é tão impactante. Ele vai falar sobre uma maneira muito simples de como Deus mudou a história da vida de Paulo, do cristianismo, e como que o cristianismo muda a vida das pessoas. O que é ser um cristão de verdade? Isso é para esse tempo, minha gente. Como você vai mudar de vida? Como que a gente vai mudar de vida, né? Tá tudo ali no livro. Então, esse tempo que você tem, fica o dia inteiro lá olhando a internet. Como é que não consegue ler um livro? Fica o dia inteiro olhando as redes sociais. Como é que não consegue ler um livro no celular? O livro é pequeno, não é um livro o livro grande, não é grande. A leitura é muito gostosa. Foi um livro uma leitura super dinâmica. Foi dado por Deus. Não é obra humana. Não é obra humana. Até esses dias eu estava conversando com o pessoal de Portugal pedindo para eu reensinar o livro para eles, reensinar alguns princípios para eles. Isso é muito importante, gente, porque você está tendo um tempo que você nunca teve na sua vida, um tempo obrigatório, imposto. Então vamos fazer coisas grandiosas nesse tempo imposto. Leia o livro. Quando a gente... leu em 2 dias. Tem gente que leu 2 dias, leia de novo, leia várias vezes, coloque seus comentários, coloque perguntas num papel, porque o que acontece? Na hora que a gente for fazer as nossas aulas, eu estarei respondendo suas perguntas. E as aulas foram gravadas e vai... Está na plataforma, né, da Amazon. De um tempo vai ficar disponível na plataforma da Amazon, onde está o livro. Sim, e eu tenho até pensado da gente, junto com o livro impresso, vender o pendrive das aulas, né? Para quem quiser comprá-las. Ou porque também virtualmente na Amazon fica mais fácil. A nossa live está quase terminando. Pra gente aqui, uma surpresa que eu vou fazer para todo mundo. Cindy, se puder dar um pulinho aqui, eu é surpresa até para mim. Que a Cindy, ela ajuda a gente. A Cindy trabalha na produção. Na produção, né? A Poliana na nossa medição de som, a Bruninha, a Andresa, Bianca. Mas hoje tá só a Cindy, né? Não, elas estão aqui, que são um grupo de dança. Que são jovens que nos ajudam aqui na igreja. Eles estão aqui na igreja? Não, tô citando. Tá. E mais um monte, mas é que sim. Né? Aqui, os que eu vi aqui, tô citando. Então eu vou pedir para a Cindy dar um pulinho aqui. Que surpresa que é essa que eu não tô sabendo, hein, gente? Tô sabendo nada, hein, gente? Isso aqui é tudo obra dos dois, hein? Tô te chamando aqui na rede social. O que esse povo vai fazer? Cindy, você vai aparecer na nossa live. Para o pessoal te conhecer, porque você vai ter um encargo aqui. Vem aqui.
A Cindy vai anotar o nome das pessoas que estão aparecendo. Ah lá, Cindy, lá, ó. Cindy, dá um oi pro povo. Oi. Fala, oi, meu nome é Cindy. Não, a Cindy, olha, o pessoal que mais frequenta a live, que mais aparece na live, você anota no papel o nome de todo mundo pra gente fazer um sorteio no final da semana que vem da nossa canequinha. Essa não. Essa é minha, viu, gente? Pelo amor de Deus, ó. Da comunidade. Essa aqui foi dada de presente pra gente, ó. Ela tá personalizada e não vai com água ungida, tá, gente? Não, nem chá. Nem chá. Então você anota, Cindy. E daí a Cindy vai anotar e até o final de semana que vem a gente vai... Jovens, saudade de todos vocês. A gente vai sortear uma caneca da Ser Rema para você tomar aí o seu café da manhã na sua casa e lembrar que você faz parte do Ser Rema. E você que acompanha a gente online, que tá longe, não consegue participar dos cultos físicos, vem Ser Rema com a gente online. Vai ser uma maravilha, um prazer para nós. Podemos ser bênção na sua vida. E assim de onde falhou também. No Ser Help, que ela ia mandar o link, mas você manda depois. Help, e depois você manda... A gente vai colocar nessa plataforma como publicação de imagem o link do Ser Help. Dá para fazer isso? Então assim a gente vai mandar pra gente, corre lá pra gente fazer. Quem quiser fazer parte do Ser Help vai ser de grande ajuda e Deus vai te abençoar em triplo pelo bem que você faz ao Deixa eu mostrar a caneca de novo pro povo ver, que às vezes o povo não viu muito, ó. Olha que linda! Ser Rema, vem Ser Rema com a gente. Vamos Ser Rema juntos. Tá todo mundo, eu quero. Então, a gente participa, porque os nomes que estiverem nas próximas lives constantes serão sorteados para essa caneca, tá certo? Gente, eu desejo a vocês uma noite maravilhosa. Se você estava reclamando, nós vamos pedir perdão a Deus aqui agora. Mudar as nossas palavras, mudar a nossa perspectiva para que o milagre aconteça na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te engrandecemos. Colocamos cada lar, suas necessidades diante do Senhor e abençoamos todos. As nossas orações de pedidos fizemos no início dessa live. Então, nesse momento, te agradecemos porque tu já nos escutou e já tem movido sobre nós. Nesse momento, se estamos vivendo uma fase em que reclamamos, que o Senhor libere o teu perdão sobre nós. Perdoe, ó Pai, e recolha, Senhor Deus, as nossas palavras de reclamação, de desistência, de cansaço no reino espiritual, que não haja nenhum efeito, nenhum fruto sobre as nossas vidas dessas palavras. Ó Pai, no lugar delas, hoje nós colocamos palavras de vitória, nós somos vencedores pelo nome de Jesus Cristo. A nossa visão se volta para o Senhor e o Senhor se coloca como a nossa esperança e o nosso futuro. E mesmo que hajam gigantes à nossa frente, o Senhor é capaz de vencê-los um por nós. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amanhã tem? Culto, aqui 7 horas da noite, na igreja, no YouTube e no Face. No YouTube Rema Minas e nessa plataforma do Face. Deixa eu ver se a Cindy mandou, acho que ela não conseguiu. Ela vai colocar depois. Mas se não conseguir, ela manda depois e na próxima live também estará o link do Ser Help. Do Ser Help. Se você ainda não deu o seu alimento, corre, entrega o seu alimento ou então uma ajuda financeira para que todas essas famílias sejam abençoadas com suas cestas básicas. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã no culto. Um beijo. Até mais, em nome de Jesus.